nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar mais essa aula sobre a vida espiritual, a nossa terceira aula desse nosso curso de aprofundamento nesses dados e elementos da nossa vida de unidade com Deus, mas também unidade com o próximo e relação com tudo o que Deus criou, que a vida espiritual ela consiste justamente nisso, nesse âmbito abrangente da nossa vida e essa maturidade que nós precisamos alcançar através dela para aprendermos a nos relacionar bem com todas as coisas. Hoje nós vamos dar mais um passo e conhecer alguns elementos da vida espiritual. Primeiramente, nós fizemos uma pequena introdução, onde contemplamos várias pequenas realidades e fizemos algumas considerações sobre realidades que aparentam-se, mas verdadeiramente são distintas, como nós vimos lá sobre a relação entre a vida espiritual e a vida espiritualizada, e assim como outras realidades também. Na nossa segunda reflexão nós vimos aquelas imagens da vida espiritual, que o crescimento na vida de obediência, na vida de pobreza e de castidade, com aqueles elementos simbólicos do jardim, da adega e do quarto nupcial. E assim nós vimos outras realidades importantes para a nossa vida e, é claro, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos perceber alguns elementos da vida espiritual importantes para a nossa continuação, para o nosso continuar crescendo nesse âmbito tão amplo da nossa vida, mas que é tão importante para que nós possamos alcançar verdadeiramente essa unidade com Deus. O primeiro ponto, assim como nos outros encontros, separamos 8 pontos que vão nos ajudar a delinear um caminho para que assim possamos ir adentrando nesse grande mistério da vida espiritual. O primeiro ponto que nós vamos ver é a mística. Entenderemos um pouco o que significa isso. Depois, o segundo ponto, a ascética. Então, esses dois primeiros pontos, eles têm relação entre si, porque um tem a ver com uma realidade espiritual, mas não só, e a outra com a realidade da prática, da busca, de amadurecimento, do esforço da nossa parte para alcançarmos realmente o êxito desejado na vida espiritual. O terceiro ponto, nós vamos tratar sobre a espiritualidade. No quarto ponto, o carisma. Também duas realidades importantes, espiritualidade e carisma. E vamos entender também o que significa cada uma dessas coisas. No quinto ponto, nós trataremos e entenderemos um pouquinho sobre as 3 vias. Essas 3 vias da vida espiritual, a via purificativa, a via iluminativa e a via unitiva. E vamos entender um pouquinho como que elas funcionam na nossa vida. O sexto ponto é a vida sacramental, essa vida de transformação em Cristo. O sétimo e o oitavo ponto, que vão concluir a nossa reflexão de hoje, nós trataremos sobre o crescimento no amor, como nós já havíamos tratado do amor na outra reflexão passada. Nós vamos hoje entender como que essa prática do amor ela vai crescendo na nossa vida e como nós podemos realmente aí contribuir, o que Deus realiza também para contribuir para o crescimento no amor. E o último ponto, o oitavo ponto, é a via de santidade, onde nós entenderemos quais são as principais vias para um crescimento espiritual. E aí nós vamos delinear 2 vias importantes. Uma tem a ver com a nossa natureza, a segunda é uma prática que nós precisamos ir nos esforçando para realizá-la na nossa vida.
Vamos começar, a nossa reflexão entendendo um pouquinho o que é a mística. A vida mística, muitas vezes, nos vem uma confusão diante daquilo que é a própria espiritualidade cristã e de muitos autores que falam sobre isso, ou até mau entendimento daquilo que os autores mesmos falam sobre essa realidade mística. A mística não é uma realidade que está no abstrato, somente no transcendente. Como nós vimos, a vida espiritual, nas outras reflexões passadas, a vida espiritual é um chamado a uma vida de transcendência, mas também de aplicação de algo que nós vamos aprendendo dia após dia, algo que nós vamos adquirindo da parte de Deus, mas algo também que nós, pelo nosso esforço, nós vamos cada vez mais nos aprimorando. A vida espiritual é isso. E a mística não é diferente, porque a mística ela nos propõe uma vida sobrenatural, uma vida de consciência que o mundo espiritual ele é muito mais abrangente do que o mundo material. E quando nós vamos adentrando nesse entendimento místico da nossa vida, nós vamos percebendo que não é o mundo espiritual que está dentro do material, mas sim o mundo material que está inserido dentro desse mundo espiritual. Por isso que o primeiro ponto que nós precisamos entender diante dessa realidade da mística é aquilo que os autores vão colocar e vão conceituar, podemos dizer assim, conceituar sobre a mística diante da teologia espiritual cristã. E alguns autores vão dizer, a primeira conceituação é a realidade, a mística é a realidade escondida que se propõe a um tipo de experiência que conduz à união com o absoluto. Então vemos aí, primeiramente, essa visão um pouco mais genérica, podemos dizer assim, essa realidade escondida que se propõe a um tipo de experiência que conduz à união com o absoluto. O que significa isso? Essa realidade escondida, podemos dizer que é o nosso anseio por Deus, que vai se propondo a um tipo de experiência, um tipo de união que vai nos conduzindo cada vez mais a uma unidade, uma união com o absoluto, com o próprio Deus. A segunda conceituação vai dizer, a mística é a parte da ciência espiritual que tem por objetivo próprio a teoria e a prática da vida contemplativa, desde a primeira noite dos sentidos e da quietude até o matrimônio espiritual. E aqui nós vemos já algo bem vinculado àquilo que nós já estamos falando, que a mística é essa vida de teoria e prática. Na medida em que nós vamos conhecendo, nós vamos entendendo, nós vamos colocando em prática, nós vamos vivendo, e assim a nossa vida ela vai tendo em vista podemos dizer que essa comunhão de mistérios com o próprio Deus. Por isso que a primeira conceituação vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é o anseio do mais profundo do nosso coração, que nos inclina, que nos impulsiona a uma relação com o próprio Deus. A segunda conceituação ela vai nos chamar a atenção sobre essa realidade teórica e prática, onde nós vamos aprendendo coisas, mas também nós vamos praticando essas coisas no decorrer da nossa vida. E isso vai fazendo com que a gente vá dando passos de crescimento, vai fazendo com que a gente realmente tenha consciência dessa vida sobrenatural ao qual nós estamos inseridos. Por isso que dentro dessa realidade mística, nós temos aí um dado que é essencial também para a nossa reflexão. A vida mística é uma vida eterna começada nessa terra.
Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, por exemplo, no capítulo 5, ele vai dizer, no capítulo 5, versículo de 19 a 21, ele vai dizer assim: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nessa passagem, nessa palavra de Jesus Cristo, nós vemos aqui justamente isso, né? O anseio do nosso coração. Se o anseio do nosso coração está no céu, naturalmente, nós vamos viver e vamos nos mover segundo esse grande anseio da nossa vida. Por isso que Jesus nos exorta: não junteis tesouros nessa terra. Por quê? Porque o chamado à vida cristã é um chamado de uma vida eterna começada, de já construir um tesouro no céu, na eternidade. Esse é o grande chamado de Deus para a nossa vida. Uma outra passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, também vai nos chamar a atenção sobre essa realidade da vida eterna, do reino de Deus, que já é presente na nossa vida. E São Lucas, ele vai relatar lá no capítulo 17, versículo 20 e 21. São Lucas relata assim: os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer estar aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E aqui nós temos algo importante, né, diante da nossa fé e diante da nossa relação com Deus. Esse reino, ele está no meio de nós, ele está entre nós, no nosso coração. Mas para que esse reino seja presente em nós, ele é presente, sim, porque aonde Cristo está, o reino está. Ele é o reino, a personificação do reino. Mas Deus, ele quer, Jesus, que ele quer reinar dentro de nós, no nosso coração. Por isso que aqui nós vemos, né, que São Lucas, diante do ensinamento de Jesus Cristo, ele está relatando uma palavra de Jesus muito essencial para o nosso entendimento dessa realidade mística. Porque ele está dizendo que o reino não vem ostensivamente, como muitos pensavam, que o Messias iria vir e ia reconquistar, né, por uma guerra santa o território de Israel e reunificar as tribos de Israel. O reino de Deus, ele não vem assim. O reino de Deus, ele já está no meio de vós, no meio de nós. Mas ele se faz presente na medida em que nós tornamos o próprio Cristo Rei e Senhor da nossa vida, para que realmente esse reino seja presente. Esse é o grande mistério da vida mística, da vida sobrenatural. Depois nós temos, né, essa união divina, que é o fim último da mística, que é essa unidade com o próprio Deus, dessa participação da vida dele, dessa participação, né, dos seus mistérios. E aí nós vemos isso lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, onde São João vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Veja que esse anseio de Deus, né, por habitar em nós, ele é concreto. E o próprio Cristo diz, né, que se nós guardarmos a sua palavra, e guardar a palavra é justamente isso, tornar ele Rei e Senhor da nossa vida, guardar a palavra significa realmente permitir com que Deus reine em nós, para que o reino dele esteja no meio de nós. Nós vemos, Deus, ele quer morar dentro de nós. Depois nós vemos uma outra passagem, que é a de João, capítulo 15, onde nós vamos ver, depois vale a pena refletirmos e meditarmos essa passagem, onde nós vemos desde o versículo número 1
até o versículo 17, Jesus fazendo uma grande exortação sobre a unidade com Ele. E Ele vai dizer, né, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E depois Jesus ainda vai dizer, né, aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Veja que Jesus está nos chamando a essa realidade da unidade com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. É somente nele que nós seremos capazes de dar bons frutos, frutos de santidade. E depois temos uma outra passagem de São João também, no capítulo 17, versículo 21, onde ali Jesus Cristo novamente vai nos chamar a atenção sobre essa questão da unidade. E no versículo 21 vai dizer assim, que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, essa realidade da unidade com Cristo, ela tem um efeito, que é esse efeito de manifestação da presença do próprio Cristo no mundo, através de nós. E aí por isso que ele vai dizer, né, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Nós somos esses instrumentos. Por isso que a vida mística não é uma coisa abstrata, mas sim algo que também é prático. Por isso que vem o nosso segundo ponto, que é a ascética. O termo ascética, ascese, vem de esforço. É um termo grego, né, que significa esforço, exercício. E a nossa vida ela precisa ter um certo esforço, precisa ter um exercício espiritual. Porque sem exercício nós não estaremos contribuindo com a graça através da nossa liberdade, através da nossa vontade. Por isso que, para que possamos viver uma boa ascese, uma boa ascética, é necessário um esforço da nossa vontade. Por isso que Jesus também vai nos ensinar algumas coisas. Por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, Jesus ele vai nos trazer também um ensinamento importante. Lá no capítulo 7, versículo 13 e 14. Capítulo 7, 13 e 14. Versículo 13 e 14. Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Veja, Jesus ele está nos chamando a atenção sobre essa questão, né, do esforço que nós precisamos ter diariamente, esse esforço por entrar na porta estreita, um esforço de virtude, um esforço de buscar realmente estar na presença de Deus, de permanecer na presença de Deus. Esse esforço de realmente lutar contra as nossas paixões, contra as tentações do mundo, contra as insídias do maligno. E aí nós vemos também Jesus em outro momento, no capítulo 11, versículo 12 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer também algo bem interessante. E ele vai relatar, a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos procuram arrebatá-lo. Veja, Jesus está dizendo que está falando sobre essa violência, não a violência de guerras, mas uma violência, um esforço, né, contra a própria carne para alcançar o reino dos céus. Essa violência que nós precisamos fazer contra as nossas paixões, contra a natureza desordenada. E é claro, toda a vida de santidade é uma vida heróica. E a vida heróica, ela subentende essa violência,
subentende esse esforço para entrar pela porta estreita. Porque a vida heróica, ela nos chama a dar um pouco mais, nos chama a realmente nos esforçar mais ainda, para que assim possamos alcançar o que tanto desejamos. Mas não adianta só fazer esforço por esforço. O esforço que nós fazemos nessa vida heróica, nessa vida ascética, é um esforço na busca das virtudes. Como São Pedro, ele vai também nos dizer na sua segunda carta, a segunda carta de São Pedro, vai nos ensinar também coisas basilares para a nossa vida. E São Pedro vai dizer, no capítulo 1, versículo de 5 a 11, segunda carta de São Pedro, primeiro capítulo, versículo 5 seguintes. Por isso mesmo, dedicai todo esforço em juntar à vossa fé a fortaleza ao conhecimento o domínio próprio, a constância a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é um míope, um cego. Esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira, vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, São Pedro está aqui nos exortando justamente isso, a uma ascese, uma busca pelas virtudes, uma virtude que vai levando a outra, uma virtude que vai fundamentando a outra, para que assim nós possamos ter uma verdadeira prática do amor, porque é isso que ele vai, esse é o fim último que ele vai relatar. Por isso que ele vai dizer, todo esforço juntar a fé à fortaleza, o conhecimento ao domínio próprio, e assim vai. Domínio próprio, a constância a piedade, a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Quanto mais buscarmos exercitar essas virtudes que aqui São Pedro nos traz na segunda carta, mais nós conseguiremos realmente ir dando esses passos de aprofundamento, esses passos de crescimento e, podemos dizer assim, de florescimento de bons hábitos e de novos hábitos. Também na carta aos Filipenses tem um grande ensinamento sobre essa realidade. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto aos mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes, e o Deus da paz estará convosco. Veja que São Paulo exorta essa busca das virtudes para que nós possamos alcançar uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida amável. Por isso que essas duas realidades de mística e ascética estão vinculadas justamente a isso, a essa vida sobrenatural que vai se tornando real no nosso presente. Por isso que a vida cristã é uma vida sobrenatural,
uma vida sobrenatural que se manifesta, que transborda como uma fonte que jorra para a eternidade, que jorra e transborda em atitudes verdadeiras de amor ao próximo, de serviço, de louvor e adoração a Deus. Depois nós vemos aí, né, depois de ver essa realidade mística e ascética, temos o ponto 3 e 4, que fala sobre a espiritualidade e o carisma. A espiritualidade nós precisamos entender muito bem. A espiritualidade é uma relação vertical, onde nós nos relacionamos com o próprio Deus. Então a espiritualidade ela é essencial para a nossa perseverança, porque a espiritualidade é a forma em que nós nos alimentamos de Deus. O carisma já é uma relação horizontal, que é a forma em que nós alimentamos o nosso próximo de Deus. Por isso que na espiritualidade, todos nós que tivemos um encontro pessoal com Deus, nós fomos atraídos a Cristo por um mistério da sua vida. E esse mistério é a nossa espiritualidade. Por isso que nós precisamos ir, dia após dia, renovando esse ardor do primeiro encontro, esse ardor do primeiro amor. Por isso que São João ele vai exortar no livro do Apocalipse, exortando a comunidade de Éfeso, em uma daquelas cartas, lá no capítulo 2, versículo de 1 a 5, São João ele vai dizer, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei que não suporta os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. É perseverante, sofrestes por causa do meu nome e não desanimastes, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, São João aqui ele está nos chamando a atenção a algo elementar na nossa vida. Porque ele está falando aqui da espiritualidade, daquilo que nos atraiu a Cristo, esse primeiro amor, que pode ser um mistério da vida dele, esse mistério que pessoalmente nos encanta, nos atrai e realmente dá sentido à nossa vida. Por isso que nós precisamos refletir sempre sobre esse primeiro amor que vai alimentando a nossa vida. Esse primeiro amor que vai sim nos motivando, que vai nos animando e reanimando para permanecer no caminho. Por isso que quando a gente fala de espiritualidade, nós temos 3 realidades também diante dessa questão. Nós temos a espiritualidade da igreja, a espiritualidade de um grupo e a espiritualidade pessoal. Em geral, quando nós somos atraídos a Cristo, nós somos atraídos por essa espiritualidade pessoal. Mas, infelizmente, quando nós adentramos no caminho da igreja, no caminho de seguimento, a gente se depara com tanta novidade, com tanta coisa boa, que nós começamos a beber de muitas coisas, de nos alimentar espiritualmente de muitas coisas. E a nossa grande tentação é deixar aquilo que nos atraiu a Cristo de lado. E esse é um grande erro. Por isso que nós precisamos sempre estar fazendo um olhar, uma revista, podemos dizer assim, na nossa história, para que possamos olhar para trás e perceber o que nos atraiu a Cristo, o que nos motivou a dar o passo de unidade com Cristo. Essa reflexão é importante, porque senão nós vamos, em geral, o que acontece é que nós adentramos no caminho de seguimento,
Muitas vezes, nesse caminho de seguimento, nós vamos nos encantar ou até algumas coisas vão nos chamar a atenção e, em geral, nós vamos aderir a um pequeno grupo que nos ajuda a viver a nossa fé, mas é uma espiritualidade particular desse grupo. E quando a gente não adquire ou não percebe, né, que na verdade é isso, né, a gente não percebe essa nossa espiritualidade, o que vai acontecendo é que a gente vai se vendo desanimado. E aí muitas vezes aquele grupo ele não mais corresponde e nos alimenta. E aí naturalmente a gente vai se afastando também da igreja. Por isso que nós precisamos entender que a espiritualidade da igreja é essa espiritualidade pascal, né? Essa espiritualidade onde nós vivemos, né? Experimentamos e tocamos a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. E essa espiritualidade ela se manifesta principalmente através da liturgia, da Sagrada Liturgia. Um grupo ele tem uma espiritualidade também, mas é uma espiritualidade bem mais, podemos dizer assim, bem mais restrita, que através de um mistério também da vida de Cristo, que nos atrai diante da vida comunitária, nós vamos ali nos colocando, né, também para gerar, né, esse caminho de unidade com Ele. E a espiritualidade pessoal, que essa é a mais importante, porque sem ela, todas as outras, elas vão capengando, podemos dizer assim, elas vão declinando. Porque quando falta essa intimidade, esse contato pessoal com Deus, vai faltar tudo. Nós não vamos conseguir perceber a presença de Deus na liturgia, nós não vamos conseguir, né, contribuir, nos alimentar e dar alimento dentro de um grupo específico. E aí nós vamos, uma hora ou outra, desanimando e abandonando a caminhada. O carisma, da mesma forma. O carisma são dons. São Paulo ele vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vale a pena também nós pegarmos depois para refletir. Todo o capítulo 12 ele vai falar sobre os dons e os carismas, as manifestações do Espírito. E é importante ali que a gente leia e possa perceber, né, como que Deus ele vai nos concedendo dons, mas os dons eles não são para nós mesmos. Os dons eles são para a comunidade, para o bem da comunidade, para a conversão, para a santificação da comunidade. Por isso que todos os dons eles são dons de serviço. Por isso que no carisma nós estamos aí para alimentar o nosso próximo de Deus, do próprio Cristo. Por isso que também, né, diante dessa grande obra que é o carisma, que é a manifestação do Espírito Santo, nós vemos que a igreja possui um carisma, possui uma missão, que é a salvação das almas. Aquele primeiro chamado, né, que Jesus Cristo faz aos seus discípulos: segue-me e farei de vós pescadores de homens. Depois também, um grupo específico, ele também tem uma missão de salvar almas, mas uma missão de salvar almas de uma forma específica, pelo cuidado dos pobres, pelo ensino da catequese ou pela obra de evangelização, né, de anúncio do Sagrado Evangelho às pessoas. E assim há muitos dons, há muitos carismas, mas cada um com a sua particularidade. E também, né, todos nós temos carismas próprios, né, que o próprio Deus nos deu. E existem algumas espécies de carismas e dons, né? Existem dons motores, capacidades, né, que Deus nos dá de fazer, de produzir coisas. Existem também dons intelectuais, pessoas que têm uma capacidade, uma facilidade de entender e de também transmitir as coisas. Existem dons também espirituais, esses dons que são infinitos e muito variáveis, que nos auxiliam, né, a
nossa perseverança e nos torna instrumentos de Deus dentro de um ambiente eclesial. Por isso que, diante dessa realidade, nós precisamos entender que todos nós temos uma espiritualidade e temos um carisma específico. E é importante que a gente vá descobrindo isso, reze, peça a Deus, para nos dar, a capacidade de perceber isso. Qual é a nossa espiritualidade? Qual é o nosso carisma? Como é a forma que eu me relaciono com Deus? O que Deus me deu para me relacionar com o próximo, como dons de serviço? Depois, passamos aí para o nosso quinto ponto, que são as 3 vias. As 3 vias, todos os autores espirituais, eles comentaram essas 3 vias. Essas 3 vias, elas estão presentes no Sagrado Evangelho, de formas implícitas, podemos dizer assim, Porque essas 3 vias são a via purificativa, a via iluminativa e a via unitiva. Essa via purificativa é essa via onde nós adentramos nesse processo de conversão. Esse processo de conversão onde nós vamos nos purificando dos pecados, nos purificando das paixões desordenadas, mas também a via iluminativa, ela é uma via onde vai se realizando em nós uma obra de santificação através do nosso intelecto, onde o próprio Deus ele vai nos dando entendimento dos grandes mistérios da nossa fé e vai nos dando a graça de ir aprofundando, como o próprio Cristo fez aos seus discípulos, abriu a inteligência deles para que eles pudessem entender as Escrituras. A via iluminativa é esse momento onde nós vamos aprofundando no conhecimento do próprio Deus. E depois a via unitiva, essa via que é de maturidade espiritual, uma via onde nós vamos nos unindo cada vez mais e nos transformando no próprio Cristo. Mas veja que essas 3 vias, elas funcionam de forma simultânea. E precisamos, muitas vezes, e muitos autores espirituais, eles vão colocar essas vias como degraus, que você vai passando, mas a gente precisa entender que assim, toda obra de conversão, que é vinculada à via purificativa, ela é também uma obra de iluminação e de união maior com Cristo. Assim também, como a via iluminativa, essa obra de iluminar a consciência, de aprender coisas, de entender qual é o verdadeiro caminho para a nossa vida, é também um caminho de purificação, um caminho de união. Assim como a via unitiva, ela também nos motiva cada vez mais à conversão e nos motiva cada vez mais a buscar conhecer o próprio Cristo, conhecer as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Então veja que essas vias, elas vão como que nos levando a uma ascensão, podemos dizer assim, ao céu, mas uma ascensão a Deus, esse crescimento. Mas entenda que, para que a gente possa entender bem essas 3 vias, precisamos entender que elas funcionam como que numa espiral, onde nós começamos por uma purificação, porque nos é anunciado o Sagrado Evangelho, e aí a nossa conversão, nós nos sentimos atraídos, aí vem uma renúncia, e essa primeira renúncia, ela já é, sim, uma purificação, que já é uma obra de conversão. Então nós passamos por essa purificação, naturalmente nós somos conduzidos à iluminação, depois à união. E assim, novamente, nós vamos passando esse ciclo e como que numa espiral ascendente, nós vamos subindo cada vez mais para próximo de Deus. E essa espiral ascendente, cada vez que a gente fecha um ciclo de purificação, iluminação e união, cada vez que a gente fecha esse ciclo, é uma espécie de uma conversão que nós vamos vivendo.
É claro que há determinados momentos na vida que nós estamos vivendo, assim, mais particularmente a vida purificativa, ou a vida iluminativa, ou a vida unitiva. Isso acontece com a nossa vida. Por isso nós precisamos entender bem como que ela funciona, como que elas se manifestam em nós, para que a gente possa também contribuir, né, com essa obra de mudança, essa obra de santificação, conversão e salvação que acontece na nossa vida, que tem como objetivo a unidade com Deus, que tem como objetivo esse aprofundamento na intimidade, nessa capacidade de esponsal de ser com o próprio Deus, né? Uma só alma e um só coração, uma só carne com Ele. Por isso que, para que essa obra de via das 3 vias aconteça, nós precisamos aí, né, refletir sobre o 6º ponto do nosso plano de estudo, que é a vida sacramental. A vida sacramental, ela é importante porque ela vai nos colocando numa via, num caminho, nesse caminho de transformação, identificação a Cristo, para que possamos ser, né, um outro Cristo e possamos ser o mesmo Cristo também para o nosso irmão. Por isso que, diante dos sacramentos, que são 7, os sacramentos da Igreja, aqueles sacramentos que são instituídos pelo próprio Cristo, nós temos uma tripla divisão desses sacramentos. Nós temos sacramentos de iniciação cristã. Entenda que é um sacramento de iniciação, significa o quê? Que esses sacramentos eles nos inserem no caminho, para que nós possamos dar continuidade ao caminho, que é o batismo, a crisma e a Eucaristia. São sacramentos de iniciação cristã, mas também sacramentos da perseverança cristã. Porque batizados nós seremos uma vez só, mas nós precisamos atualizar esse batismo a cada dia. No batismo nós recebemos o Espírito Santo, mas na crisma nós realmente damos o nosso sim para que possamos viver uma vida pública como o próprio Cristo viveu, uma vida pública de dar testemunho do próprio Cristo no mundo. Isso já é uma atualização daquele compromisso que nós fizemos, ou que fizeram por nós no batismo. E a Eucaristia é o sacramento que vai no caminho nos alimentando, o pão vivo descido do céu, o próprio Cristo que se dá a cada um de nós, dá a sua carne, o seu sangue, para a nossa salvação. A Eucaristia, né, como Santo Agostinho mesmo vai dizer no livro das Confissões, no livro 7, lá por volta do capítulo 10, Santo Agostinho ele vai dizer algo muito belo, e ele vai dizer que todos os outros alimentos que nós comemos, eles se transformam em nós. A Eucaristia que nós nos alimentamos, nós que nos transformamos nele. Por isso que a Eucaristia é um sacramento de identificação, de transformação no próprio Cristo. Mas para que a gente possa viver bem esses sacramentos, nós precisamos de outros sacramentos também. Porque assim como esses 3 sacramentos eles nos inserem na vida cristã, na prática da vida cristã, depois nós temos 2 sacramentos, a unção dos enfermos e a confissão, que nós chamamos que são sacramentos de cura. A unção dos enfermos, em geral, se recebe no momento de doença ou na necessidade, né, de fazer uma cirurgia que possa ter algum tipo de risco, e aí nós podemos receber a unção dos enfermos. Ou então as pessoas mais idosas, né, elas também têm o direito de receber essa unção dos enfermos, né, que é assim, né, aí esse sacramento, né, que vai gerando, né, essa saúde primeiramente espiritual e depois corporal. Mas nós podemos nos deter aqui principalmente no sacramento da confissão.
A confissão é um sacramento, ou a penitência é um sacramento que nos auxilia muito, porque ela vai nos dando uma certeza de que o nosso pecado ele foi perdoado. Vai nos dando uma certeza de que aquilo que nós cometemos contra Deus foi perdoado e foi deixado para trás, e nós começamos a ter, a partir dali, uma vida nova em Deus, uma vida de reconciliação, para voltarmos a colocar em prática, voltarmos a colocar, aí podemos dizer, como exercício espiritual na nossa vida, essa atualização do batismo, da crisma e da transformação que a Eucaristia gera na nossa vida interior, para que assim nós possamos realmente ir nos transformando no próprio Cristo. E depois nós temos os dois últimos sacramentos, que é a ordem e o matrimônio. É claro que dentro dessas realidades a gente pode também colocar outras realidades que não são sacramentos, mas que também são aí ministérios de serviço para com o nosso próximo. Veja que aqui entra o âmbito carismático, o âmbito da missão, do servir a Deus e ao próximo. Por isso que a ordem, nós temos aí essa identificação a Cristo pelo seu ministério sagrado. E aí, é claro, temos 3 graus na ordem, no sacramento da ordem. O matrimônio, que também é essa identificação com Cristo, porque o matrimônio é uma imagem perfeita da relação de Cristo com a igreja, do esposo com a esposa. Então, esses sacramentos eles vão nos inserindo nessa identificação a Cristo através da sua missão. Mas, como dizia, nós podemos colocar outras realidades aqui, mas futuramente nós vamos meditar sobre isso, que são as vocações. Mas podemos colocar a vida religiosa, a vida consagrada, a vida leiga celibatária, aqui como também uma identificação ao mistério da vida de Cristo, para o serviço dos nossos irmãos, mas principalmente para uma transformação mais perfeita a Cristo Jesus. E nós temos os nossos 2 últimos pontos aí, ponto 7 e o ponto 8. Ponto 7, nós temos essa realidade do crescimento no amor. Se nós olharmos também no Sagrado Evangelho, nós vamos ver que Jesus Cristo ele propõe um caminho pedagógico aos seus discípulos, que nada mais é do que um caminho de crescimento no amor. E como que se dá esse crescimento no amor? Esse crescimento no amor se dá por aquilo que os gregos já relatavam sobre as 3 espécies de amor: o eros, o filia e o ágape. É muito claro nós conseguimos ver no Sagrado Evangelho essas 3 coisas. Porque o eros é um amor de atração, um amor de paixão, um amor que faz com que a gente se sinta atraído pelo outro, pelo objeto amado. O filia é o amor de amizade e o ágape é o amor de entrega, o amor de sacrifício. Por isso que Jesus Cristo ele vai ensinando aos seus discípulos esse amadurecer no amor, Por isso que logo no início do Sagrado Evangelho nós vamos ver que os discípulos se sentem atraídos por Cristo. Esse amor eros, que vai atraindo eles aquele que é o autor da vida, aquele que é causa de salvação. Depois de um tempo de caminhada, Jesus Cristo ele vai purificando os seus discípulos. Por isso que há uma grande multidão que segue a Cristo, mas essa multidão muitas vezes ela não persevera, porque quando Jesus Cristo começa a apertar na sua pregação, começa a falar algumas coisas um pouco mais duras, essa multidão
ela, por estar, né, imatura ainda na sua capacidade de amar, por buscar somente prazer ou buscar suas satisfações desse amor eros, eles vão abandonar, porque eles não vão ser capazes de dar um passo a mais, passo que os apóstolos vão dar, que é o amor filia. Esse amor, né, que realmente vai adentrando o fiel, o discípulo, na vida do próprio Deus, porque vai gerando comprometimento, vai gerando uma responsabilidade para com o sim, para com o chamado. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de São João, ele vai dizer, né, aos seus discípulos, lá no capítulo 15, versículo 15, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Veja que Jesus nos chama agora para sermos amigos dele. Não mais viver atraídos por ele só com esse amor de satisfação. Não. Mas sim buscar, né, um crescimento no amor de amizade. Porque o amor de amizade, ele tem sim satisfação. Ele tem sim o prazer. Ele tem sim essa experiência, né, do bem-estar, de estar com aquele que nós amamos. Mas não só amamos, mas nos comprometemos, nos responsabilizamos por ele. E depois nós vemos como que também Jesus ele nos propõe aí um crescimento maior, que é nesse amor de entrega. Por isso que ele vai dizer também, né? Este é o meu mandamento. No capítulo 15, ainda, versículo 12, ele vai dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É claro que aqui já é uma prefiguração do que Cristo ia realizar na cruz. Amar uns aos outros como ele nos amou significa o quê? Amar com amor de sacrifício. Por isso que na passagem do capítulo 21 do Evangelho de São João, do versículo 15 até o versículo 17, nós vamos ver como que Jesus, aparecendo ressuscitado para Pedro, vai perguntar a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro vai ali responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E é interessante que a nossa tradução ela não expressa isso, mas o texto grego ele expressa uma coisa muito interessante. Porque quando Jesus pergunta se Pedro o amava, Jesus ele fala o termo amor, ele usa o termo ágape. E quando Pedro responde, ele responde com o termo filia. Veja que Pedro ele já tinha negado, então ele se sente incapaz de dizer que ama Jesus Cristo com o mesmo amor. E na segunda vez, Jesus vai perguntar mais uma vez: tu me amas? Ele, com amor ágape, Pedro vai dizer, né, eu te amo com amor filia, com amor de amizade. Até que na terceira vez, Jesus ele se rebaixa. Ele vai dizer, né, tu me amas com amor de amizade? E Pedro vai dizer, né, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor de amizade. Aqui nós vemos, né, como que Deus ele tem um propósito, ele tem um projeto, ele tem uma pedagogia com a nossa vida, para que nós possamos crescer nessa prática do amor. Por isso que essa maturidade, né, no amor, ela é essencial para uma vida espiritual frutuosa. Porque se nós vivermos somente do amor eros, nós vamos cair sempre no sentimentalismo, sempre na busca de emoções. Se nós ficarmos unicamente no amor de amizade, no início nós começaremos até a nos comprometer com o outro, mas depois nós vamos tirando esse comprometimento e nós vamos começando a nos apaixonar pelo outro. E quando nós começamos a nos apaixonar pelo outro,
o que vai acontecer é que nós vamos gerando dependências afetivas. E essas dependências vão fazendo muito mal para a nossa vida, porque não vão nos deixando nos sacrificar. E nós vamos sempre esperando do outro sacrifício, mas nunca capacidade de sacrifício da nossa parte. Então, por isso que vemos, né, como que é essencial esse crescimento na capacidade de amor. Porque o amor sacrificial é aquele amor que Cristo entregou a cada um de nós na cruz. Esse amor que realmente, né, morre para a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Que busca, né, não primeiramente a própria felicidade, mas busca a felicidade do outro. Esse é a capacidade perfeita de amar. É isso que nós precisamos, né? Dar continuidade ao nosso caminho, a nossa esse segmento, né? E aprendendo de Cristo justamente isso, para que cada vez mais possamos, né, alcançar essa capacidade de amar verdadeiramente, para que todas essas outras realidades que nós refletimos até agora possam acontecer na nossa vida, essa transformação, essa conversão, iluminação e união com Deus, essa manifestação da espiritualidade e do carisma, para que possamos viver uma verdadeira vida mística e ascética, essa vida sobrenatural, e termos consciência disso. O nosso último ponto de hoje, para terminar, é claro que nós não vamos aí nos deter muito sobre esses dois pontos, mas o 8º ponto fala sobre a via de santidade. E a Sagrada Escritura nos dá 2 vias importantes. A primeira está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, de 1 a 17, que são os 10 mandamentos. Então vale muito a pena a gente ir, né, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 17, e ler, meditar essa semana, para que possamos perceber ali como que Deus ele vai, né, nos revelando aquilo que já está inscrito no nosso coração, na nossa alma. Porque os 10 mandamentos, eles não são uma lei que Deus nos dá para que a gente possa interiorizar. Os 10 mandamentos, Deus revelou a Moisés aquilo que já está inscrito na alma humana, como lei natural. Então nós precisamos entender sempre os 10 mandamentos como lei natural. E depois, né, a segunda via, podemos dizer assim, né, que é uma via paralela a essa dos mandamentos, são as bem-aventuranças. Jesus começa a sua pregação no Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças. E no Evangelho de São Mateus, Jesus vai falar sobre 9 bem-aventuranças. Primeiro ele vai dizer: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a necessidade de viver uma simplicidade, uma pobreza. Depois, felizes os que choram, porque serão consolados. Essa necessidade de acolher, né, a dificuldade, para que possamos depois, no êxito, na superação, ao recebermos o consolo de Deus. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. A mansidão, né, é uma virtude que nos torna cada vez mais pacientes, vivendo, né, a longanimidade, né, a capacidade de realmente permanecer em Deus e às vezes até sofrer com paciência, mas tendo em vista, né, essa realidade da nossa vida importante. Depois, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? A vida da justiça. Né? O próprio Cristo diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. No capítulo 6 de São Mateus, versículo 33. Depois, felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia.
Veja, a misericórdia é algo essencial para a nossa vida, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Já falamos sobre a pureza de coração. A pureza de coração nos permite perceber a presença de Deus na sua criação, a presença de Deus no nosso próximo, nas circunstâncias da nossa vida, na palavra, nos sacramentos. Essa presença de Deus que vai se manifestando a cada um de nós e que nós precisamos aprender a percebê-la. Depois, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Outra realidade muito importante à nossa vida, sermos capazes de ser promotores da paz, porque somente assim seremos reconhecidos verdadeiros filhos de Deus. Depois, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui as últimas duas bem-aventuranças, elas vêm unidas. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E aí Jesus nos faz uma promessa: alegrai-vos e exultai, porque grande é vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Veja que a perseguição, as injúrias são necessárias para que nós possamos viver mais profundamente, viver com mais unidade aquilo que Jesus Cristo passou por cada um de nós, que foi justamente isso, perseguições, injúrias, mentiras, mas ele realmente venceu o mundo, venceu todas essas dificuldades. Por isso que esse 8º ponto é um ponto para que a gente possa meditar na nossa semana, que a gente possa ver os mandamentos como uma lei natural e as bem-aventuranças como atitudes heróicas para a nossa vida diária, para que nós possamos alcançar esses bons hábitos, para que assim possamos participar da promessa de Cristo para cada um de nós. Essa foi a nossa terceira aula, tendo em vista os elementos da vida espiritual. Então, agradecemos aí a participação de todos que estão conosco. Pedimos aí também aqueles que puderem, dar o like se gostou, se inscrever no canal, se esse conteúdo foi bom, está sendo bom para você, indique para outros, compartilhe o link dessas aulas para que outras pessoas também possam crescer na sua vida espiritual e conhecer mais ainda esses elementos da nossa vida que realmente fazem muita diferença para que possamos alcançar a nossa maturidade e possamos realmente ser grandes manifestações do próprio Cristo nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.